Abril de 2021. Um ano após o início da pandemia no Brasil, mais de um ano. Auge da segunda onda no Brasil. Amargamos mais de 2.500 mortes por dia. Há pouco tempo atrás, quase 4.000 mortes por dia. Esse número, apesar de algumas controvérsias, é próximo da realidade, afinal, todos nós perdemos alguém ou conhecemos alguém que perdeu entes queridos nessa pandemia. Nossa mortalidade intra-hospitalar na primeira onda era de acima de 30%. 30% dos pacientes que internavam não sobreviviam. E agora, provavelmente é maior, porque os pacientes internam em estado mais grave. Quase todos os pacientes que internam, inclusive em estado grave, foram atendidos uma ou mais vezes em ambulatório, foram atendidos por médico, tiveram a chance de que alguma coisa fosse feita, e ainda assim esses pacientes internam em estado grave. Ou seja, tanto a eficácia do nosso tratamento em internados, quanto a eficácia do nosso atendimento dos pacientes de Covid é muito baixa. É muito baixa. Curiosamente, o hospital que trabalho registrou ontem um óbito por Covid e 17 altas. Um hospital lotado de mais de 150 leitos SUS. Claro que isso não representa a nossa média num prazo maior, mas esse número só é possível porque sim, a nossa média de mortalidade é bem inferior à de outros serviços de mesmas características. Meu nome é Humberto Brito, eu sou coordenador de um dos hospitais de referência ao tratamento a pacientes com Covid nessa situação no município de São Paulo, SUS. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês a experiência positiva que venho tendo no tratamento desses pacientes e como desenvolvi meu protocolo. Este vídeo é destinado a médicos principalmente e a outros profissionais de saúde, então se você não é profissional da saúde, encaminhe esse vídeo, por favor, para um conhecido seu, para que ele possa fazer parte dessa discussão aqui e opinar sobre o que eu vou mostrar. O que eu vou fazer agora são 3 vídeos. O primeiro é sobre corticoterapia em Covid. Evidências que não são levadas em conta, e eu acredito que deveriam ser, como eu trato os meus pacientes e como eu consegui um protocolo de maior eficácia. O segundo é sobre antibiótico terapia em Covid. E o terceiro é sobre sugestões de estratégias que podem ser usadas ainda agora para reduzir ainda mais a mortalidade dos nossos pacientes. No início da pandemia, em 2020, a gente não dispunha de nenhum tratamento reconhecido para a Covid. E baseado na experiência de outras pneumonias inflamatórias, colegas começaram a utilizar corticosteroides em diversas doses e regimes diferentes, com resultados conflitantes. Até que veio o primeiro grande estudo, Recovery. Nele foram administrados 6 mg de dexametasona por 10 dias. E o resultado foi muito consistente. No entanto, esse resultado é baixo. O que nós temos é uma redução de 20% de mortalidade em pacientes em ventilação espontânea e 30%, que é mais significativa, de mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica. Na nossa prática, não é constatada uma eficácia alta. O resultado são esses mais de 3.000 mortes por dia que nós tínhamos, mesmo todos usando essa dose. E o que eu quero mais questionar, todos usando essa dose, inclusive jovens de mais de 120 quilos, por exemplo. E é por isso que eu acredito que a gente pode sim melhorar muito o tratamento dos pacientes com pneumonia por Covid, principalmente na fase de pneumonia inflamatória. E eu gostaria de trazer aqui alguns artigos pouco comentados, pouco levados em conta para reflexão. Ainda em agosto de 2020, a gente tem o MET-COVID, um ensaio clínico randomizado, conduzido no Amazonas pelo meu professor Marcos Vinícius, que mostrou um benefício muito pequeno no uso de metilprednisolona 1 mg/kg durante 5 dias. Em fevereiro, agora de 2021, começou a circular uma comparação realizada entre metilprednisolona e dexametasona. A comparação foi feita entre o regime habitual de dexametasona de 6 mg e um regime de metilprednisolona em pulso feito por curto prazo em dose superior a 1 mg/kg. E o resultado desse estudo foi uma evolução muito melhor desses pacientes que usaram metilprednisolona. Inclusive eu vejo hoje colegas substituindo o tratamento habitual de dexametasona por metilprednisolona. Acontece que isso não mostra, na minha opinião, uma superioridade da metilprednisolona
em cima de dexametasona. O que a gente tem é uma dose muito baixa de dexametasona, sendo comparada com uma dose por peso de metilprednisolona. 6 mg de dexametasona equivalem a aproximadamente 30 mg de metilprednisolona. Então, não é justo a gente comparar essas duas drogas dessa maneira. Mas, e se a gente usasse dexametasona equiparada a metilprednisolona, por peso? Outra coisa, o que foi comparado foi metilprednisolona em mínimo de 1 mg a quilo. E o que foi testado em Manaus foi exatamente 1 mg a quilo com pouco resultado. Logo, eu posso fazer uma extrapolação lógica dessas evidências. Elas não são conflitantes, elas são complementares, na minha opinião. E aí a gente pode concluir, eu concluo com essas evidências, de que doses acima de 1 mg por quilo de metilprednisolona ou equivalentes de dexametasona podem sim ter um efeito muito superior à dose habitual de 6 mg, principalmente se for levado em conta o peso do paciente. Afinal, a gente tem pacientes internando com baixo peso e outros jovens de mais de 150 quilos, recebendo as mesmas doses. E todos conhecem a mortalidade nesse grupo de pacientes. Ela é alta. Pois é, mas a comunidade científica se pergunta qual o limite dessas doses, né? A partir de quando isso começa a ser nocivo para o paciente? E isso foi muito pouco testado. Esse é o problema. Todo mundo se contentou com um resultado baixo de uma dose baixa e não tivemos quase estudos com doses mais altas para a gente poder chegar nesse limite, otimizar esse tratamento com corticoides. Então, só baseado nessas evidências, eu não acho razoável a gente continuar usando 6 mg de dexametasona para todos os pacientes, já que os resultados são 20% de redução de mortalidade em ventilação espontânea e os 30% obtidos no estudo em ventilação mecânica, a gente não vê. Afinal, a mortalidade nos entubados no Brasil, no SUS principalmente, é muito mais alta. É muito mais alta. Então, eu já acho razoável, usando essas evidências, a gente pelo menos usar 1,5 mg de metilprednisolona em curto prazo, ou o equivalente em dexametasona, que daria aproximadamente 0,25, 0,3 mg por quilo. Ou seja, um paciente de 100 kg receberia 3 dias de 30 mg de dexametasona. Um paciente de 150 kg receberia 50 mg de dexametasona. Isso sim eu acho muito mais razoável. E como eu trato esses pacientes, é que eu vou explicar agora para vocês. Então vamos voltar agora para abril de 2020, antes de qualquer publicação sobre corticoterapia, quando recebemos relatos anedóticos diversos, e um me chamou muita atenção, que foi justamente o do protocolo espanhol, assim era chamado, com doses de 250 mg de metilpred, 80-80. E comecei a fazer uso compassional dessas doses e observei um resultado impressionante. A minha mortalidade no hospital começou a reduzir de maneira dramática e tentei passar isso para os colegas, mas assim, a aderência era muito baixa porque a gente não tinha sequer uma série de casos publicada. Era somente um relato anedótico. E eu continuei fazendo uso dessas doses. Eu comecei a observar obesos com uma eficácia inferior. Logo resolvi fazer ajustes de dose por peso. E assim que eu tive falta da medicação, da metilprednisolona, eu comecei a usar dexametasona em doses equivalentes. E o resultado pareceu ser ainda melhor. O que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo um protocolo de uso de dexametasona em pulsoterapia, numa dose de 0,5 mg por quilo regressiva, e a minha mortalidade média era de 10%. Claro que eu não fazia essa pulsoterapia em todos os pacientes, eu fazia nos que estavam piorando, nos que estavam mais graves, e o resultado da minha mortalidade geral era próximo de 10%. Acontece que a mortalidade naquela época nos outros hospitais que não utilizavam corticoides era muito maior. Como eu falei, a mortalidade média intra-hospitalar no primeiro ano foi acima de 30%. Agora, na segunda onda, eu assumi a responsabilidade pelo protocolo do meu hospital. E eu precisava de algum respaldo literário que me apoiasse a usar as doses mais altas que eu estou habituado a usar, que eu tenho certeza que funcionam. Acontece que eu não tinha como provar. E eu achei a peça que faltava nesse quebra-cabeças.
Esse estudo iraniano, no ensaio clínico randomizado, fez pulsoterapia de metilprednisolona com 250 mg por 3 dias, num número pequeno de pacientes, mas que mostrou uma redução de aproximadamente 80% de mortalidade. Apesar de ser um número pequeno de pacientes, essa redução de mortalidade, sim, é aceitável e compatível com o que eu vinha observando nos meus pacientes. Como ficou o nosso protocolo no final das contas? Para mim fica evidente de que a mesma prescrição copiada e colada não serve para todos os pacientes. Eles diferem muito em gravidade e principalmente peso. Então, nada mais justo do que fazer um tratamento baseado tanto na gravidade quanto no peso desse paciente. E como eu classifico essa gravidade? A gente tem diversos parâmetros para classificar, mas se a gente for resumir para um parâmetro mais fiel, seria a hipoxemia. E a hipoxemia a gente mede facilmente pela necessidade de suplementação de litros de oxigênio para que esse paciente estabilize numa saturação adequada. Eu considero 94% para a maioria dos pacientes. Então eu acabo classificando os pacientes moderados como menos de 8 litros de oxigênio e graves como mais de 9 litros de oxigênio para estabilização. E para os pacientes moderados, eu uso uma dose média de dexametasona de 0,3 mg por quilo por 3 dias, ou equivalente em metilprednisolona, sendo que a preferência é dexametasona. E para os pacientes mais graves, de 9 litros ou mais de necessidade, eu utilizo 0,5 mg por quilo em doses regressivas, com regressão de 20% por dia. Fica mais ou menos 0,5, 0,4, 0,30, 0,35. E esses pacientes, até agora, evoluíram da seguinte maneira. Com 150 pacientes acompanhados, metade desses casos encerrados, metade em aberto, a gente já pôde observar que somente evoluiu para intubação e óbitos pacientes que chegaram com necessidade de 15 litros ou mais. Ou seja, aparentemente a eficácia de um protocolo desse escalonado é altíssima para pacientes com necessidade de oxigênio inferior a 14 litros. E ainda não sabemos a melhor estratégia para esses pacientes mais graves. E também não sabemos para os pacientes que chegam intubados. Então, esse é o protocolo que nós instituímos. Antibióticos só são utilizados quando indicados. Ainda é difícil tirar da cabeça dos médicos não passar azitromicina para todos os pacientes internados, mas nós estamos batalhando para isso. E os resultados têm me deixado muito animados. Eu tenho extrema dificuldade de fazer estudos controlados e publicações no ambiente que nós vivemos, no SUS, e a doença vindo em ondas que vêm e vão. Então, o que eu poderia fazer de imediato é escrever cartas para as autoridades científicas e gestores, que é o que eu estou fazendo, e gravar esse vídeo para explicar para vocês e passar a minha experiência, que, como eu disse, é sim, muito positiva e muito animadora nessas últimas semanas. Muito obrigado.